E estamos com mais um Vida Próspera Podcast aqui. Eu, William Carvalho, com você, contribuindo com a sua vida, com seus negócios, com seu sucesso, com a sua saúde, com a sua família. Mais uma vez aqui, uma convidada especial. Daqui a pouco eu vou apresentar ela para vocês. Mas antes, eu quero aqui deixar os nossos acordos. Lembra que a gente sempre tem acordo aqui? Primeiro acordo, curtir. Curte para a plataforma entender que esse conteúdo é relevante. Gente, entenda uma coisa, tem um monte de pessoas precisando desses conteúdos aqui do Vida Próspera Podcast. Quando você curte, a própria plataforma se encarrega de recomendar, beleza? Segundo acordo, comenta. A gente vai bater um papo, vai ter algumas perguntas, talvez vai ter alguma dúvida sua aí, você deixa aqui nos comentários qual a dúvida que você tem, uma pergunta. Virou uma chavinha? Puxa, isso daí, ó, que a convidada do William falou, que legal, gostei. Não, isso que o William falou, virou uma chave, teve insight. Você comenta, tá bom? Para você não esquecer. E compartilhar. Lembra que eu sempre falo com vocês, para de compartilhar. Se você é da galera que compartilha morte, terror, sofrimento, para com isso, porque você não compartilha sabedoria, conhecimento, esperança. Começa a fazer isso, você vai ver que a sua vida melhora e a vida de quem está recebendo melhora também. Perfeito? Vamos lá então? Ó, nossa convidada aqui é psicóloga cognitiva comportamental. Eu tô aqui hoje com a Karine. Karine, bate aí. Karine Brock, seja muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada e prazer enorme estar aqui, hein? Que beleza, ó. Gente, já começa a compartilhar aí, já fica atento com isso, tá? Vou fazer algumas perguntas pra Karine como é o nosso podcast. Como vocês sabem, eu tenho muita dúvida, eu tenho muita curiosidade, então vou extrair aqui da Karine o melhor que ela tem pra gente, beleza? Karine, ó, a primeira pergunta que eu faço é comum aqui do podcast, tá? Se eu fosse perguntar pra alguém, pra uma amiga sua, não um familiar, uma amiga, quem é Karine Brock? O que ela responderia? Então, eu tenho a visão, assim, que as pessoas veem de mim, que minhas amigas sempre falam, meu irmão, assim, eu sou muito família, sabe? Aquela pessoa muito amiga, que tô ali pro que deve é, sabe? Eu sei muito escutar, então quando alguém tá passando por alguma coisa, me procura, né? Coisa de psicóloga, né? Mas sou muito eu, assim, sabe? Eu sou muito família, eu sou muito filha, então eu faço tudo para meus pais. Então, assim, quando você pergunta assim, o que seus amigos falam de você? Sempre fala isso, sabe? Karine, você tem mais pro mundo. Você é uma pessoa muito boa, de caráter, dignidade. É difícil ver uma pessoa hoje em dia que reúne tantas qualidades, tanto família, mas você precisa ir mais pro mundo, assim. Então, assim, mas é o meu jeito. Eu sempre falo, se Deus que me perdoe, se acontecer alguma coisa amanhã, eu morro com muita paz no coração, sabe? Que eu faço tudo que é possível e tudo que eu puder para proteger meu pai e minha mãe, para cuidar deles, para deixar eles descansarem, porque a gente tem um restaurante, né? Então, ali é muito batidão, né? Sim. Então, quando eu não tô no consultório, eu passo lá, ajudo eles. Legal. Então, assim, quem é a Karine? Karine é irmã, filha, amiga, que tá aí pro que der e vier, para os momentos mais mais diversos possíveis. Legal. Qual que é o nome do papai e da mamãe? É Dircilene e Pedro. Ó, Dircilene e Pedro, beijo pra vocês, um abraço, tá? A filhota tá aqui, hein? Karine, de onde que você é? Qual cidade você nasceu? Como foi um pouco da sua infância, adolescência? Eu sou daqui de Além Paraíba mesmo, moro em Marinópolis, né? Fiz a minha faculdade de Juiz de Fora e quando eu fiz a faculdade eu retornei. No caso, você fez a faculdade de Juiz de Fora, mas nasceu aqui. Isso, eu sempre fui em Além Paraíba, sempre fui ali de Marinópolis. Como eu falei, assim, meus pais têm um restaurante, a Churrascaria Brock, então minha infância e minha adolescência foi toda ali. Na churrascaria ali. A gente sempre fala assim, o empreendedorismo tá comigo desde quando, né, a gente começou ali. Eu lembro quando a minha casa, né, foi sempre muito restaurante, porque como é 24 horas, beira da estrada, caminhonete, então assim, meu pai e minha mãe sempre levavam para lá. Lá tinha até o nosso berço que era lá, pra você ter ideia. Então a nossa brincadeira de infância, quando lavava o salão, que a gente escorregava, Morava a gente ficava em casa, morava... mas ficava muito lá. Então quando a gente começou assim, eu lembro quando comecei a andar assim, a gente já tinha uma vassourinha que a gente ajudava, começou a ficar em pé em cima como é que fala assim, que vira os cascos assim,
os engradados. engradados. A gente lavava os copos, começou a fazer conta, ficava 1 hora por dia no caixa. Então, minha mãe e meu pai sempre me educou muito, assim, sabe? Eu e meu irmão, a gente sempre teve o trabalho muito à frente da nossa vida, sabe? Sempre como prioridade, sempre vendo um negócio novo, empreendendo, trabalhando, ajudando as pessoas. Legal. E a psicologia entrou quando na sua vida? Qual fase ali? Então, como a minha vida foi sempre ali o restaurante, empresa, eu sempre pensei assim, eu vou ser administradora de empresa. Olha, mas legal. aí eu peguei e falei assim, não adianta ser muito administradora, porque minha prima fez, meu irmão fez, meu primo fez. Falei, gente, vou ficar sem emprego. E aí, eu pensando assim, eu falei, gente... não tem um outro curso que eu ame mais do que a psicologia, porque quando eu era novinha, com 6 aninhos, a minha mãe me levou a primeira vez para eu poder fazer terapia, porque eu morria de medo de trancar as portas. E aí, foi até a Simone Sabino, né, que ela trabalha ainda, né, ela é ótima, mas enfim... A minha mãe me levou lá porque eu morria de medo de trancar a porta. Então, qualquer movimento ali de trancar a porta, eu entrava em desespero. Podia ser porta de carro, porta de casa, porta de banheiro, porta de... qualquer porta. Eu via a porta fechando, eu entrava em desespero. Aí minha mãe me levou para terapia. Eu, criança, a minha imagem ali na terapia era só brincadeira, né? Porque a terapia para criança é muito lúdico, né? Sim. Então, eu lembro de brincar muito, de desenhar, de brincar de massinha. Enquanto isso, a Simone estava me avaliando, né, e tentando entender o porquê meu inconsciente sempre pegava ali aquele movimento da porta e me trazia aquele desespero. Então, a gente tem muito comportamento que a gente não entende de onde está vindo, mas está ligado na nossa história de vida, né? E ali, durante o tratamento, a Simone identificou que quando eu tinha mais ou menos uns 4, 5 aninhos, mais ou menos, a minha mãe eu tive que fazer uma cirurgia. E a minha mãe contou que nesse dia da cirurgia, o médico, o hospital estava um caos, estava todo mundo naquela correria, no estresse, e eu estava chorando no colo da minha mãe. E aí a enfermeira veio e me tomou da minha mãe, eu chorando e tal. Não teve aquele acolhimento, o explicar para a criança ali o que aconteceu, acalmar minha mãe, para minha mãe passar segurança. A enfermeira simplesmente me tomou da minha mãe e me levou para a sala de cirurgia. Nisso que ela me levou para a sala de cirurgia, ela fechou a porta. Ela fechou a porta e aí eu já tomei anestesia e dormi. Quando eu acordei, a minha mãe já estava do meu lado. Então, fechar a porta ali, o meu inconsciente ficava o tempo todo no comportamento. Separação da sua mãe, separação da minha mãe. Você vê como que é muito interessante. E a partir daí eu falei, gente, a terapia me ajudou tanto na vida que eu vou seguir esse caminho. E foi a melhor escolha. Falei, a administração não está na minha vida mesmo. Porque eu amo o que eu faço. Na minha adolescência eu também tive um episódio com relacionamento abusivo, que eu fui na Simone de novo e ela me trouxe a vida de volta, sabe? A qualidade de vida, o amor próprio. Eu falei, eu quero ajudar as pessoas como eu fui ajudada. Legal. Trazer de volta essa tranquilidade, né? Emocional, porque quando a gente está passando por uma coisa, é surreal. E isso é bacana que você falou. Eu tenho muito isso em mim. Quando eu estava endividado, eu lembro que eu prometi para Deus que eu ia ajudar as pessoas a saírem da situação que eu estava ou a não entrarem na situação que eu estava. Só que eu estava endividado ainda, então eu não sabia como eu ia sair daquela situação, mas eu tinha certeza que eu ia sair. Só que eu até brinco hoje, né? Eu falo que foi uma promessa que eu fiz que vai ficar puxando meu pé pela eternidade. Porque quando eu comecei a me envolver com finanças, organização financeira e tal, eu comecei a falar, cara, eu vou ensinar isso para as pessoas, porque geralmente a gente está ali num ambiente onde as pessoas são parecidas com a gente. Então, as pessoas estavam endividadas também, meus colegas, e aí comecei a postar na internet. E aí eu fui descobrindo que a minha missão de vida era realmente não ajudar somente em finanças, mas ajudar tudo, mostrar, ensinar tudo que eu estava aprendendo, passar para outras pessoas, porque aquelas pessoas também saíram com o mesmo problema que eu tive. Isso faz tão bem, né? Quando a gente vê ali a melhora do outro, né? Maravilhoso, maravilhoso. E aí quando você decidiu, vou fazer psicologia, você já estava estudando alguma coisa, ou você tinha um foco em alguma outra coisa, ou não? Você estava se descobrindo? Como que foi? Sim, eu estava me descobrindo, assim, eu falei, isso não é administração, é psicologia, que eu sempre amei a psicologia, né, desde a infância, quando eu fui na Simone. Mas como a minha vida toda foi empresa, eu estava ali envolvida em empresa. Falei, eu quero psicologia, mas eu vou querer na área do RH, porque eu vou fazer psicologia, mas não vou sair ali muito da empresa, né? E aí foi desafiador, porque quando eu saí da faculdade, eu trabalhei em RH, mas eu peguei e
falei, não é muito para mim, sabe? Porque é muito desafiador você trabalhar com funcionários, com treinamento, você recrutar pessoas que realmente quer trabalhar. Hoje em dia é muito difícil, né? É muita gente que quer o emprego, mas o trabalho é complexo, né? A pessoa ali se empenhar do jeito que quer e tal. Aí eu peguei e falei assim, não vou ficar me estressando nisso, né? E aí, a partir do RH ali, eu fui percebendo que eu conseguia mais lidar com a pessoa, assim, quando era reunião individual, do que quando tinha várias coisas, vários documentos e tal. Eu falei, gente, se eu me dou bem, melhor aqui, deixa eu voltar lá na minha infância, né? Que era a Simone ali na clínica e tal. E aí eu fui pra clínica. E aí eu me descobri. Legal, legal. E aí eu fui me aperfeiçoando cada vez mais dentro da clínica. Hoje eu atendo crianças, adolescentes, adultos na abordagem da terapia cognitivo-comportamental, porque hoje só para explicar, né, a psicologia, quando você se forma, é igual a medicina, parecido, né? Você forma em medicina, você vai para uma área. A psicologia é a mesma coisa. Muitas pessoas têm o pensamento assim, vou fazer psicóloga. E acho que todas as psicólogas são as mesmas. E não são. Cada uma tem uma abordagem para seguir. Tem umas que é a psicanálise, que é aquele divã que a gente vê um monte de filme, né? Que deita lá e só fala e fica anos na terapia ali. Tem a Gestalt, tem a behaviorismo, e eu tô na terapia cognitivo-comportamental. O que é essa área? Essa área hoje é a que mais tem evidências científicas, ou seja, que mais foi testada, que foi comprovadas e tem protocolos ali do melhor tratamento para o paciente. Então, se a pessoa chegar lá e falar assim, Karina, estou numa ansiedade e tal, não sei o quê, tem um protocolo certinho que já foi testado em vários pacientes que aquele tratamento deu certo, sabe? Legal. Quando a gente sai da faculdade, né, aqui ainda no Brasil, né, a gente pode escolher a nossa abordagem ainda como visão do mundo, como visão de homem, né? O que eu quero ser, o que eu acredito, o que eu não acredito. Mas fora do país, isso já não existe mais. A psicologia é em evidência científica. Qual o melhor tratamento para o paciente? Não é o que eu gosto. Eu posso amar ali, por exemplo, o Freud, né? Que ele foi um dos maiores, né, da descoberta da psicologia. Mas a abordagem dele, em outros países, é a história da psicologia, porque não tem tantos ainda, não tem estudos comprovados, sabe? Por mais que, né, não vou falar aqui da abordagem, né? Ela é meio conflitante, né? Mas tem muito isso, sabe? Eu tô ali para poder cuidar do meu paciente da melhor maneira possível. Se você está com ansiedade, qual que é o melhor tratamento para você hoje? É a psicanálise, é a terapia cognitivo-comportamental, é a Gestalt, é a terapia cognitivo-comportamental. Então, é essa que eu vou te aplicar. Se amanhã ou depois tiver outra abordagem, né, que tiver a evidência científica, eu vou me especializar e vou dar para o meu paciente o melhor tratamento. Então, eu sempre falo, eu não estou na cognitivo-comportamental, né? Eu estou ali na evidência científica do melhor tratamento para o meu paciente. Então, é muito importante saber isso, porque muita gente fala assim, eu fui na terapia, a psicóloga não fala nada, só eu falo, e aí eu saio de lá com mais dúvida do que eu entrei. Esse possivelmente é a abordagem da psicanálise, que você entra, fala. A terapia cognitivo-comportamental é um pouco diferente, porque a gente trabalha pensamento, comportamento que gera sentimento. Então, é muito o terapeuta com o paciente o tempo todo interagindo, o tempo todo fazendo metas, acompanhando, tendo ali tarefas de casa. Então, é uma terapia bem dinâmica. Quando isso que você falou, me lembrei quando eu fiz terapia. Quando eu pisei assim, porque era online, né? Forma de falar. Quando eu pisei, eu falei assim, eu quero, porque eu tô com um problema aqui, eu acho que é isso. Ela falou, tá bom, William, vão ser 9 sessões e a gente vai desenvolver isso. Na terceira sessão, já não era mais aquilo. Era algo muito mais profundo. Muito mais profundo, que eu não ia saber, eu não ia me descobrir se eu estivesse sozinho. Porque eu ia ficar batendo, e isso é legal falar aqui, tá, pessoal? Eu vou perguntar a Karina aqui sobre isso. E a gente fica batendo ali, às vezes a gente acha que é ansiedade,
né? Pode ser, mas às vezes a gente acha que é ansiedade, às vezes a gente acha que é depressão, às vezes a gente acha que é falta de dinheiro, é porque eu não tenho tanto conhecimento. E tem todos esses problemas que a pessoa acha que é. Dentro da terapia, você consegue realmente extrair qual é, eu não sei se a linguagem certa é problema, mas qual é a situação real da pessoa. Qual foi um momento em que a pessoa chegou até você e falou, Karine, o meu problema é esse daqui, eu tô querendo conquistar isso, eu tô querendo fazer isso daqui, eu tô com medo. Quando você descobriu que era outra coisa, já teve momento... Já teve vários. Assim, como é que, já teve vários, assim, ainda mais nessa era digital, né? Que todo mundo se diagnostica, o TikTok ali tá diagnosticando todo mundo. A pessoa chega assim, Karine, olha, eu tô com isso, isso e isso. Aí na primeira coisa tu fala assim, não, você não tá com isso. Pra você tá com isso, você tem isso. Não, não tem. Você tem isso. Não, não tem. Não, então você tem. Não é isso, sabe? Legal. As pessoas estão se identificando muito com vídeos curtos. Mas interessante você falar que eu acho que tem um caso muito interessante que aconteceu comigo mês passado, de uma criança que veio para mim, a professora, né, a escola lá, encaminhou para mim com TDAH. A criança veio com TDAH, já estava em tratamento com medicamento, né, com neuro ali. E aí, quando o paciente veio para mim, já tem 4 meses esse paciente, criança, eu falei assim, mãe... Essa criança não tem o TDAH, assim, eu não vou bater de frente com o médico agora, mas vamos tentar aqui identificar os comportamentos dessa criança, porque ela está tomando medicação muito forte, né? Criança ali, né? A gente tem que ter um cuidado com uma medicação, porque a medicação, ela é boa, mas, né, a gente tem que estar sempre em alerta. Eu falei assim, mãe, tira o celular do seu filho 2 semanas para a gente poder realmente analisar o comportamento dele sem celular. A mãe conseguiu, né? Há 2 meses atrás, ficou 2 meses ali na luta, 2 meses atrás conseguiu ficar 3 semanas sem celular. A criança era outro filho. Falei, viu? Não é o TDAH. Hoje em dia as escolas estão diagnosticando muitas crianças com TDAH e tal, e na verdade é excesso ali de celular, é muito estímulo sonoro, é muito estímulo visual, e aí as mães deixam a criança paradinha ali no celular, né? Que no mundo de hoje, né, é complexo isso. Mas o que a mãe fala? Meu filho está quieto ali. E, na verdade, assim, a criança está parada. Mas o cérebro da criança está a 1000 por hora. É muito estímulo. E aí, quando tira esse celular, como é que a criança fica? Buscando esses estímulos, que o cérebro da criança fica a 1000. E aí a criança fica agitada, fica, né, querendo mais aquele estímulo que tinha ali no celular. E aí, sem o celular, a criança estabilizou o comportamento, não ficou com essa necessidade de estímulo o tempo todo. Então, aquela hiperatividade, aquela agitação, simplesmente sumiu depois de 3 semanas sem celular. Aí a criança estava sendo medicada por uma coisa que não era. E aí você vai no médico uma vez, fala assim, meu filho é isso, 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 isso. É TDAH. E no adulto, Karine, fica um pouco mais difícil de resolver a situação, porque a criança, por mais que tenha estímulos, a gente também tem, né? O adulto também tem. Eu acredito que já existem vários fatores, como que eu posso dizer, enraizados no adulto que na criança ainda não estão. No adulto, é um pouco mais difícil, é um pouco mais complexo, ou as etapas, o processo é o mesmo? Não, o processo é absolutamente o mesmo, ainda mais que o adulto também tá... A gente também tá muito no TikTok, tá muito naqueles vídeos ali, TDAH isso, não sei o quê, TDAH, porque tá na moda, né? TDAH no TikTok. E aí vai um monte de adulto pra mim falando assim, Karine, ó, eu tô me identificando com isso, isso, isso. Karine, falei, não é isso, gente, é muito mais complexo o transtorno, sabe? Você tá com uma agitação, você tá com um déficit de atenção ali, porque realmente, assim, o celular, se você fica ali muito tempo procrastinando, você vai deixar de ler, você vai deixar de fazer o que tem que ser feito, você vai adiando coisas. Aí você fala assim, eu não tô indo na academia porque não tô conseguindo ir, não tô conseguindo fazer minha dieta porque eu não tô conseguindo seguir. Então, e quanto tempo você fica no celular, sabe? Então, você se perde ali dentro do celular de uma maneira que você desorganiza totalmente a sua vida. E aí, muitas das coisas que você tem que fazer, você vai deixando para depois, e depois você vai culpabilizando, né? E fala assim, não, eu não faço isso por causa do meu TDAH. Eu não faço isso por causa disso. E não é. E não é. Muitas vezes mas muitas vezes não é. Quando a gente... Porque uma coisa que você falou que foi bem legal.
tem a questão do celular. Celular, a televisão hoje em dia, se bem que dá pra pegar do celular, passar pra televisão, tem smart, enfim. Mas a pessoa ela já tá com esse costume, com esse hábito de ficar mexendo no celular, de ficar olhando as coisas na televisão, ficar com aquele monte de cores, movimentos rápidos e tal. Isso agita muito a cabeça de qualquer ser humano. Estímulo. Como que... Não como é o processo. Quem quiser saber o processo, vai lá na Karine, tá, gente? Mas... como que a gente consegue desacelerar isso? Porque a gente já está tanto estimulado, já mostrou, a gente já falou para o nosso cérebro que aquilo ali dá uma saciedade, aquilo ali é bom por algum motivo. Sim. E como que a gente faz para mostrar para esse cérebro, ou mostrar para a gente mesmo que não é tão bom quanto parece? Como que a gente faz isso? Colocar o objetivo, né? Por exemplo, tem que postar aqui que eu tô aqui no podcast. Você entra no seu Instagram, publica e guarda. Não cai naquele negócio de ficar com o dedinho assim, senão a gente se perde. Então, eu sempre falo, a dica primordial vai mexer no celular? Mexa com um objetivo. Não se perca da sua meta ali. Eu vou fazer isso. Porque você vai ali fazer um negócio, quando você vê, você tá com o dedinho, o negócio que você ia fazer, você já nem lembra mais o que você ia fazer, Exato. porque você se perde. Exato. Comigo, eu tava contando com as meninas, se eu não me engano. Eu acho que foi assim. Ficou conversando com essas meninas que eu nem sei mais o que eu conto e o que eu não conto. Eu às vezes, vou entrar pra postar, porque eu sou exatamente assim. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver lá que por semana é 1 hora, 1h30. Porque eu só entro e saio. Só que, na minoria das vezes, eu me pego fazendo isso. Eu vou entrar, aí geralmente a gente entra e cai de cara no feed do Instagram. Então, você olha a primeira, fala assim, olha e tal, aí você roda. Aí você roda. E quando passa ali, talvez, 3 minutos, aí que eu vou lembrar. Eu falo, não, gente, calma, eu entrei aqui pra postar, não vai pra ficar... E o algoritmo é muito inteligente, muito. Né? Então, assim, você clicou numa coisa que você gosta ali, daqui a pouco já tá tudo ali que você gosta. Então, você só vai consumindo, a dopamina ali tá 1000 por hora, porque é saciedade, né? Você fica ali achando que tá tranquilo e, na verdade, não né? Tá. Quantas pessoas hoje em dia conseguem ler um livro, né? Não conseguem ler o livro por causa dessa rapidez que o cérebro está sendo treinado. Eu já vi pessoas lendo o livro com o celular do lado. Quando eu comecei a ler, tem um tempinho já, eu comecei a ler, eu tinha ali o celular e eu deixava o celular do lado. Na verdade, eu comecei a ler com um e-book, no celular mesmo. Só que tava me tirando a atenção, chegava notificação e tal. Aí ensinaram na internet, falou, tira as notificações que você consegue ler. Aí eu tirei as notificações. Só que o cérebro, é o que você falou, já estava domesticado. Então, quando eu entrava para ler, aí eu falava, tá, peraí, só deixa eu ver o que tem aqui. Aí eu já ia para lá de novo. Pais que não têm esse conhecimento, você acha melhor. Não que seja algo que tem que ser, mas... é melhor com que o pai ou a mãe faça primeiro uma terapia, ou ela primeiro leve o filho ou a filha para fazer essa terapia. Porque eu sei que num ambiente onde a criança está, revela muito quem os pais e as mães são. Sim. Muito interessante essa pergunta sua, porque toda criança e adolescente que chega lá no consultório, para mim, eu falo, eu só aceito pegar criança e adolescente com terapia familiar. Porque Legal, assim, não Karine. adianta eu pegar a criança ficar meia hora comigo ali, 1 hora por semana, chegar em casa e continuar a mesma coisa, sabe? Então, assim, eu faço às vezes 3... No mês são 4 sessões, né? Às vezes são 3 com a criança, 1 com os pais, sabe? Para o pai estar ali o tempo todo. E eu deixo meu celular também, assim, para os pais estarem me atualizando como é que as crianças estão em casa e eu atualizando depois da terapia como que foi. Porque eu não acredito nisso, assim, vou trabalhar... Vê aí que meu filho tem, arruma ele aí, igual assim, né, na escola, né, educa ele aí, vida que segue. Não é assim. Exato. Eu falo, a terapia não é assim. Não adianta a criança ficar ali comigo e chegar em casa, continuar a mesma coisa. Então, os pais precisam ter muito essa consciência. E uma das perguntas, assim, que os pais mais fazem para mim, assim, né, nesses 10 anos aí de clínica, né, eu acho que o ranking de pergunta é: como que eu faço para parar de gritar com meus filhos, né? Legal, conta pra gente. E eu falo assim, pai, mãe, não é o gritar que essa pergunta está sendo errada, né? A gente tem que analisar o que está antecedendo o grito, né? Porque o grito, na verdade, o copo está enchendo. Então, o grito é só o copo derramando ali, né? Então, os pais, às vezes, estão sobrecarregados, estão sem paciência. E a criança ali...
Na verdade, às vezes não fez nada, mas o pai e a mãe já grita ali com a criança e tal, né? Descontando algo que não é da criança. Então, a primeira coisa, pai e mãe tem que identificar o que está antecedendo o grito. Se realmente é algo que a criança fez ou se só está descontando. A segunda coisa é a comunicação assertiva, né? Não adianta falar assim, vai tomar banho, vai tomar banho. A mãe lá na cozinha, o filho lá na sala. Você vai gritar uma vez, duas vezes, três vezes, a criança ali não está com cérebro para poder entender e compreender o comando. Tem que chegar, conversar, explicar, falar assim, olha, filho, agora você vai tomar banho, olha nos olhos dele, sabe? A comunicação assertiva, que muitos pais e mães não estão tendo, só estão mandando e aí acha que a criança tem o mesmo cérebro do adulto que vai obedecer direitinho, que tem a responsabilidade de chegar da escola, arrumar a mochila, ir para o banho e depois ir comer. Não tem o cérebro que o adulto tem, não tem a responsabilização. Então, a responsabilidade de criança, né, é dos adultos, mas o adulto tem que estar plenamente ali, calmo, para poder ajudar as crianças, porque senão fica numa gritaria e o negócio não é o grito, é o que antecede o grito. É esse adulto ter um autocuidado, é um parar, um respirar para poder falar com a criança, é o se cuidar, porque senão a criança vai recebendo muitos gritos ali que nem obedece, porque sabe que o adulto só vai gritar e não tem uma comunicação assertiva. Sim, eu vi uma frase uma vez que eu culpava muito meu pai por algumas coisas, né? Então eu fui aprendendo, obviamente, no meio do caminho, e eu vi algumas frases falando que meu pai e minha mãe me deram o melhor que eles tinham, da forma que eles acreditavam que era certo e tal. E quando eu ouvi essa frase, isso me impactou muito, porque eu comecei a desgarrar um pouco deles, eu comecei a pensar em como eu seria para os meus filhos. Então eu pensei assim, se o meu pai e minha mãe me entregou o melhor que eles tinham, o que eu vou escolher hoje para ter de melhor para entregar para os meus filhos? Porque senão eu vou ficar num ciclo onde eu vou ficar acreditando nisso e eu vou viver da vida do jeito que eu quero, sem procurar conhecimento, sem procurar desenvolvimento, achando que eu tenho que fazer desse jeito, tá tudo certo, e que o meu filho receba porque eu estou fazendo o melhor que eu posso. Essa questão assim de analisar o passado, todas as abordagens fazem isso, mas a psicanálise em específico, né, tem muito essa questão de pai, de mãe, né, como a terapia cognitivo-comportamental, né, que é a minha abordagem, a gente trabalha muito com a autorresponsabilidade, né? O teu passado tá aí para você compreender os seus comportamentos, não para poder deixar o teu passado te assombrar, sabe? Então você vai falar assim, tô bebendo aqui, é culpa do meu pai, que não sei o quê, da minha mãe, que não sei o quê. Você sempre vai culpar o outro e você não vai puxar uma responsabilização. Então, na terapia cognitiva, a gente fala assim, não, peraí, você tem quantos anos? E eu tô com 36. Tá com quantos anos? 36 anos. Você faz o paciente tentar trazer para a consciência que ele tem 36 anos. Então, assim, ele tá bebendo por causa do pai dele e da mãe dele? Não. Foi ele que foi lá e comprou a bebida, foi ele que pegou o copo, tá colocando na boca, sabe? Então, é trazer uma autorresponsabilidade. Peraí, meu pai e minha mãe fizeram isso comigo no passado. Mas não é por causa deles que eu vou beber aqui. Eles fizeram isso comigo e eu tenho a oportunidade a possibilidade de ressignificar o que eles fizeram comigo, foi o que você fez, e me tornar uma pessoa melhor. Eu não vou ser assim para sempre porque eles foram assim. É puxar a responsabilidade. Porque quando a gente fica culpando o outro, a gente fica ali num ciclo de comportamentos disfuncionais e a gente não consegue resolver. E quando a gente puxa essa autorresponsabilidade, a gente fala assim, não, peraí, meu passado ali tá fazendo eu entender porque eu tô tendo esse comportamento. Mas a responsabilidade é minha. Então, eu consigo modificar o meu comportamento. Muito, muito bom. Gente, não esquece de compartilhar. Eu sei que você tá gostando do papo, tá? Isso daqui tem ouro aqui, tem ouro aqui. E me fala uma coisa, Karine. Todo segmento, todo profissional, todo nicho, ele sempre tem mitos, sempre tem algumas verdades, sempre tem verdades, mas algumas mentiras que parecem verdades e tal. Dentro da sua área, do seu segmento, quais são ou qual é o maior mito que as pessoas falam e passam um pro outro? O maior mito, né, é que a psicologia é pra doido, né? Muito Eu bom. acho que a gente ficou muitos anos nisso, sabe? De que psiquiatra é só pra doido, psicóloga é só pra doido. Então, tem muitas pessoas ainda, né, com
né, na zona rural, que talvez não tenha um pensamento, uma cabeça tão assim, igual a pessoa de cidade grande, igual já, né? E hoje em dia, a internet, né, tá sendo muito acessível para poder desmistificar isso. Legal. Porque tem muita gente que chega lá no meu consultório e ainda fala assim, ai, carinho, ó, Arém Paraíba, cidade pequena, você não conta pra ninguém que eu tô aqui na terapia, sabe? Naquele preconceito. Eu fico assim, fica tranquilo, porque eu Como tenho se uma estivesse ética de roubando. psicologia. Eu tenho uma ética de juramento que eu não conto pra ninguém que é meu paciente. Tudo que a gente fala é assim, mas as pessoas ainda chegam no consultório nesse preconceito. E aí a gente tem que desmistificar isso, porque terapia é qualidade de vida, é autoconhecimento. Muitas pessoas vão por causa de ansiedade, por causa de depressão, por causa de alguma questão ali no relacionamento. Mas muitas pessoas vão, mesmo é para poder, assim, eu tô assim, mas eu quero me melhorar isso, sabe? É de autoconhecimento mesmo, de autoestima. Legal, legal. E a pessoa que tem ali uma ansiedade, uma depressão, ela não precisa passar por isso sozinho, né? Sim. Não precisa falar assim, eu tô com isso, eu vou vencer isso sozinho e tal. Não, gente. Tem tratamento. E se tem tratamento, é muito melhor a gente buscar um tratamento do que ficar ali sendo a vida inteira, né, na síndrome da... Como é que fala? Na síndrome da... esqueci o nome da moça ali, da Gabriela. Eu sou assim, nasci assim, morri assim. Não é. Eu posso ser assim, mas eu tenho a possibilidade de estar sempre me melhorando, né? Então, a terapia, ela faz muito isso, sabe? É desmistificar que terapia é um ato de amor próprio. Quando a gente vai para terapia, a gente vai se melhorar sempre. Muito bom. E é muito importante a pessoa querer, né? Porque quando a pessoa vai, é outro tratamento. Isso que você falou do querer. Porque eu lembro que quando eu era menor, não sei, não era na adolescência. Bom, acho que era na adolescência, uns 12 anos, por aí. Minha mãe me levou num psicólogo. E eu lembro que eu tava numa fase muito revoltada. E acontece muito com adolescente. Então, Adolescente vai numa obrigação e aí a gente tem toda uma técnica ali para poder fazer ele querer. É em Sapucaia. E eu lembro que eu chegava lá, a minha mãe quase me batia, porque eu chegava, ele perguntava as coisas e eu não falava. E é literalmente, Karine, eu não falava. Ele perguntava, eu ficava na minha. Às vezes eu olhava pra cara dele, às vezes eu olhava pro teto e tal. Eu não falava. Eu não queria falar, não era problema de cabeça, não. Eu não queria falar. E minha mãe queria quase me bater. Você tava numa revolta, né? Aí que você se revoltava mais ainda. Minha mãe queria quase me bater lá dentro. Então eu lembro dessas cenas. E depois de alguns anos, como eu tava te falando aqui nos bastidores, eu fiz a terapia. E, na verdade, a minha esposa fez primeiro. E aí eu vi a mudança drástica que a minha esposa teve com 3 sessões. Foram 9, mas ela fez 3, ela já teve uma mudança drástica. E eu já sabia do que se tratava a terapia, até porque eu estudo muito, pesquisava, só que eu não tinha essa convivência, né, experiência. Depois que ela fez, eu fui fazer também. E aí eu vi que realmente tinha várias coisas que eu ainda não sabia sobre mim. E é mais louco isso. Você deve pegar pacientes assim. Sim. O mais louco é a gente ter a convicção que a gente sabe quem a gente é. Não, eu sei quem eu sou, eu sei por que eu faço isso, eu sei disso daqui, eu sei tudo sobre mim. Só que quando eu fiz a terapia, eu falei assim, gente, você tem uma análise. Eu sei pouquíssimo sobre mim. E não eram só coisas ruins, coisas boas também. Sim. Quando o paciente chega até você, eu acredito que ele faz várias descobertas, né? Porque isso é mostrado para ele. Mas ele se descobre com toda a conversa, com todas as perguntas que você faz, ou você mostra para ele aquilo que ele ainda não viu? Como que funciona? Você conseguiu entender minha pergunta? Sim. A terapia cognitivo-comportamental é muito o paciente com o terapeuta o tempo todo em atividades, né, em exercícios ali. Então, o tempo todo eu vou dando feedback, sabe? Para a pessoa ver se faz sentido aquilo ali. O que acontece? A terapia cognitivo-comportamental é o nosso pensamento que gera comportamento, né, que vai gerar ali o que a gente está sentindo. Então, muitas pessoas têm um pensamento disfuncional. Por exemplo... O que seria? Não vou conseguir nunca fazer isso. Por exemplo, a pessoa tem essa crença nela, né? Nunca vou conseguir fazer isso. E ali na terapia, a gente vai desmistificando essa crença que a pessoa tem. Você fala assim, não, peraí, mas você fez isso e tal, então você consegue fazer isso. Então, não é de tudo que você não consegue. Então, a gente vai modificando o pensamento da pessoa. E a pessoa vai se tornando ali, vai conseguindo identificar comportamento que antes ela achava que dava uma barreira, e aí vai conseguindo ressignificar. Um exemplo bem tranquilo, assim, para poder entender. A mesma situação, como o pensamento muda completamente a
a situação. Saindo da escola, 2 meninos. Um menino sai, a mãe dele não tá ali. Qual que é o primeiro pensamento que o menino pode ter? Bom, eu vou me colocar no lugar do menino. Eu pensaria que a minha mãe tá atrasada. Isso. Fala assim, minha mãe tá atrasada, minha mãe esqueceu de mim, né? Sim. E aí, qual que é o sentimento que vai gerar De na abandono. criança? De abandono. A criança vai ficar rejeitada ali, vai ficar... E qual que vai ser o comportamento? Vai talvez se isolar, chorar, né? isso. Então, o pensamento ali, minha mãe esqueceu de mim, vai gerar ali o sentimento de abandono, que vai ter o comportamento de isolamento, de tristeza, de choro, né? E a mesma situação com o outro menino. O outro menino saiu ali no mesmo horário, a mãe dele não tá ali. Qual que é o pensamento que ele pode ter? Fala assim, poxa, minha mãe não chegou, não vai dar o tempinho de eu brincar aqui com meus amigos. Qual que vai ser o sentimento dele? Vai ser de alegria. Qual vai ser o comportamento? De aproveitar. Então, às vezes, eu sempre falo, quando a pessoa chega na terapia, a gente não muda a história de vida da pessoa. A pessoa está ali na rotina dela, na história dela. O que a gente muda é o jeito que vê a situação. A interpretação. Esse exemplo dos meninos ali é a mesma situação, mas cada um viu a situação de uma maneira diferente. Então, cada um sentiu de uma maneira diferente, o comportamento foi, né? Cada um ali de acordo com o que pensou. Então, você está no pensamento. Quando você está muito no pensamento negativo, primeira coisa, a gente tem que entender esse pensamento seu e modificar. Modificando o seu pensamento, você vai modificar o que você sente, para você sentir melhor e ter um comportamento mais positivo do que você ter um comportamento destrutivo. Legal. Isso é importantíssimo falar, porque a gente geralmente quer mudar o resultado. Né? Eu quero ganhar mais dinheiro, ou eu quero sair das dívidas, ou eu quero crescer meu negócio, ou eu quero ser uma mãe melhor, um pai melhor. A gente quer mudar o resultado. E aí a gente vai à procura de coisas que a gente tem que fazer, que não está errado, né? O resultado vem do que a gente faz. Sim. Coisas que a gente tem que fazer para ser um melhor pai, para ser um melhor empreendedor e tal. Só que entra muito isso que você falou. A interpretação que eu tenho do que é ser isso, ou do que eu vi ou do que eu ouvi, que vai me gerar esse resultado. Sim. E dentro da terapia, é isso que é trabalhado. Sim. É você mudar o seu pensamento, sabe? Falar assim, meu pai talvez foi assim, meu pai foi assim comigo, mas hoje eu sou adulta, eu entendo que meu pai e minha mãe fizeram muitas coisas boas, mas tem muitas coisas que eu posso modificar e me melhorar enquanto pai, sabe? A gente vai mudando o pensamento, fala assim, eu não consigo ser um bom pai e tal. Não, peraí. Você estava lá com seu filho e tal, fez isso, você é um bom pai. Legal. Entendeu? A gente vai modificando o pensamento da pessoa para a pessoa conseguir se reconhecer. Porque se a pessoa não tem um pensamento bom, ela vai ter só pensamento destrutivo, que não consegue, aquilo paralisa, a pessoa não consegue pegar um celular, por exemplo, para poder gravar, porque fala assim, eu não vou conseguir aqui, eu tô com medo e tal, as pessoas vão julgar. E aí esse comportamento te trava. Esse pensamento te faz o sentimento de insegurança que te trava. E aí fala assim, um pensamento, não, vou gravar e deixa aí, cada um que lide com o seu próprio pensamento, com o seu julgamento, e a partir daí, vida que segue. E seu comportamento é outro. Então, tudo parte do jeito que a gente pensa. Por isso que eu acredito muito na terapia cognitivo-comportamental. Porque a gente precisa, primeiro ponto, mudar o pensamento. Parece uma coisa super simples, mas não é. Porque às vezes a gente tem uma crença tão assim, né? Que aquela crença faz com que a gente acredite em coisas que paralisa a gente diante ali do medo, de uma insegurança, de uma situação. É igual essa frase que eu falei, que é muito comum a gente escutar, né? Não consigo fazer isso, não vou dar conta de fazer isso. E aí, na terapia, a gente vai mostrando para o paciente várias coisas que ele conseguiu. E aí, ele vai conscientizando de que ele está sendo muito má com ele mesmo, sabe? O pensamento, às vezes, tortura muita gente. E aquela frase do... Não sei se foi Henry Ford... se você acredita que pode, eu acredito que não pode, dos dois jeitos você tá certo, né? Exatamente. Tem uma parte no filme, não sei se você já viu o filme A Cabana. Não, da Cabana não, eu vi do Ford, da Ferrari, que eu achei que você tava falando deles. O filme A Cabana tem uma parte que o rapaz vai conversar, gente, eu não vou contar o filme todo aqui, depois vocês vejam, e é muito bom, tá? Ele vai conversar com a sabedoria. A sabedoria tá, se eu não me engano, tá tipo numa caverna, uma moça de branco e tal. E ele vai conversar com a sabedoria mostra no vídeo pra ele. E esse cara, ele tinha raiva do pai dele, ódio do pai dele. E ele perdeu uma filha. Então ele foi acumulando toda essa angústia, raiva, ódio. E ele foi conversar com a sabedoria. Quando ele foi conversar com a sabedoria mostrou um vídeo pra ele.
de um homem batendo no filho, machucando o filho, prendendo o filho numa corrente, fazendo horrores com o filho. Aí ele foi e perguntou, a sabedoria perguntou para ele, falou assim, como que você julgaria esse senhor? Ele é um crápula, isso é horrível, isso é um horror. A sabedoria fala, então, aquele que está apanhando é o seu pai. Por isso que ele fez tudo isso com você, porque é a forma de amor que ele acreditava que daria. Sim. Eu tô falando muito de pais aqui porque você falou que é muito focada ali em crianças, né? Sim, e a gente sabe adultos. e a criança ela não vai descobrir as coisas sozinha, a não ser que os pais passem o melhor para eles, Sim. mais do que é melhor, e não do que eu acredito que seja. Quando uma família chega até você e pede para você mudar o filho, melhora meu filho, igual você fala brincando, conserta meu filho e tal. O primeiro passo que você dá são com os familiares, com o pai, com a mãe, com o tio e tal, ou é primeiramente com a criança? Ou o primeiro passo ali é com todo mundo junto? Como que funciona esse processo? Então, a primeira consulta é sempre com os pais para eu poder entender todo o histórico. Aí a segunda consulta é com o filho para eu poder avaliar, né? O que realmente é real, que os pais falaram, muitos comportamentos dos filhos ali que eu não consigo identificar no consultório que os pais falam, mas a gente sabe que acontece, né? Que o comportamento com os pais, às vezes, é muito diferente do que com outras pessoas, porque fica ali numa disputa, né? De atenção, de guerra e tal, e aí eu vou fazendo o tempo todo, é terapia familiar. Porque não adianta eu trabalhar se o outro não... É igual a questão do celular. Não adianta um menino ir lá e falar assim, meu filho tá com muita hiperatividade, tá muito sei o quê, joga tudo pro chão, não faz nada que eu peço e tal, não sei o quê. Não adianta. Eu falei assim, pai e mãe, vamos fazer um acordo. O seu filho vai ficar 1 hora por celular por dia. Eu preciso dele junto na terapia. Legal. Pra gente poder desmistificar isso. Que criança sabe o que está fazendo. Não sabe, gente. Não sabe. Criança faz o que o pai e mãe permite, né? Essa responsabilidade é dos pais. E geralmente só que essas crianças são muito né? espertas, sabe? Estão falando coisas que a gente nem acredita. Aí fica numa falsa sensação de que eles sabem alguma coisa. Mas se a gente voltar, a gente volta mais ou menos com 14, 15 anos. A gente achava que sabia tudo no mundo. A gente olha para trás e vê que não sabe nada. Imagina a gente criança. Exato. Então a gente vê essas crianças hoje em dia e fala assim, nossa, é muito inteligente e tal. E não é. É uma criança que acha que sabe, mas não sabe nada. E aí precisa dos pais ali orientando com paciência. Porque se for na agitação, na gritaria, também não adianta nada. E aí na terapia, eu trabalho muito essa conscientização dos pais. A gente está com um projeto agora no final do mês de abrir um espaço, vai ser Espaço Expecta, né? Dessa expectativa legal. dos pais, né? Que vai ser um espaço, né, multidisciplinar, com todos os profissionais ali para poder facilitar a vida dos pais. E eu falei que o mais importante que vai ter nessa clínica, né, nesse espaço, é o acompanhamento com os pais. Porque não adianta a gente trabalhar a criança se não trabalhar os pais. Dentro dessa perspectiva que você tem com os pais, com a criança, depois que você começou a se envolver com a psicologia, se formou, você viu algum comportamento lá atrás, não dos seus pais em específico, mas alguma coisa que você falou, gente, então é por isso que meu pai ou minha mãe fazia dessa forma, então é por isso que eu achava que o mundo era desse jeito. Teve algum momento que você se autoanalisou e viu que eles... Porque a gente, quando olha para os nossos pais, a gente fala assim, eu pelo menos, tá? Vou falar de mim aqui. Quando eu olho para meus pais, hoje eu entendo assim, poxa, eles fizeram o melhor mesmo. Né? Fizeram o melhor, no tanto que o mesmo comportamento de quando eu tinha 12 anos é o mesmo comportamento até hoje. Então é isso mesmo, é dessa forma aí. Mas hoje eu percebo isso porque eu passei por todo esse processo. Quando você passou por esse processo, conhecendo a psicologia, se tornou uma psicóloga, você também percebeu que os seus pais tiveram comportamentos, não que te prejudicou, mas comportamentos que você falou, tá, agora eu entendi porque que meu pai agia daquele jeito, minha mãe desse jeito. Você também teve isso? Sim, a gente tem insight o tempo todo. E uma das coisas, assim, que eu observo muito, assim, né? O pai e a mãe, né, sempre dedicaram a gente, né? Sempre fez tudo ali pela gente, mas sempre trabalhou muito, né? Então a gente sempre teve muito envolvido ali no restaurante. A gente ficava em casa de vez em quando, mas a nossa casa mais, assim, é sempre o restaurante. E tem uma coisa muito curiosa da minha mãe, que a minha mãe,
quando ela era novinha, minha avó sempre estava naquele comportamento antigo, né? Assim, na hora de tomar banho não pode fazer mais nada, porque tá limpo e tal, não sei o quê. E quando a gente tava no restaurante, era a mesma coisa, sabe? A gente brincava e tomava banho, minha mãe deixava a gente ficar assim, sabe? Mas hoje eu fico assim, mãe, você é assim porque a avó foi assim com você, mas não é assim, pode tomar banho e continuar fazendo as coisas, e depois chega em casa e toma um banho no final do dia de novo, sabe? Mas é um comportamento que se você não vai quebrando o ciclo, se você não consegue perceber isso, talvez eu faria com o filho meu, sabe? Que minha avó fez com a filha dela, minha mãe fez comigo. Não, eu te perguntei exatamente a gente vai disso. tendo, assim, percepções, assim, é um comportamento bobo, mas que tá ali ligado na história de Acha vida, que é daquele né? jeito ali Sim, que tomou banho, né, não pode fazer mais nada. E realmente as pessoas, assim, de roça, assim, né? É assim, né? Você faz as coisas assim durante o dia, chega no entardecer, toma um banho. Acabou. E fica quietinho pra assim, Só vai a comer. avó era assim, a mãe era assim, mas eu não preciso ser assim. Legal isso que você falou de vó e mãe, que eu lembrei de uma história do peixe. A criança tava vendo a mãe cozinhar, e viu a mãe cortar todo o peixe para colocar numa panela. Panela grande, cortava o peixe e colocava na panela. Aí ela perguntou, falou assim, mãe, por que você corta o peixe todo para colocar na panela? Aí a mãe falou assim, porque sua avó fazia assim. Quando ela chegar, você pergunta para ela por quê. Aí a criança foi na avó. Chegou e falou, vó, por que a minha mãe falou que você cortava o peixe todo para colocar na panela? Aí a avó falou, porque sua bisavó falou que era assim. E foi repetindo o comportamento. Então tá, quando sua bisavó chegar, você pergunta, a bisavó já tá na cadeira de roda e tal. Falou, vovó, ô Bisa, oi minha filha, a minha mãe e a vovó falou que você cortava o peixe para colocar na panela. Por quê? Minha filha, é porque minha panela era pequenininha. Ou seja, o comportamento geral. O comportamento foi a mesma coisa, só que as circunstâncias eram diferentes. Sim. E foi bem isso que você falou. Às vezes a gente segue um comportamento no automático, sem se dar conta daquilo, sem se dar conta, né? que a gente pode talvez fazer de uma forma melhor, fazer de uma forma que avance mais. Sim. Né? Isso é legal, isso é bem, bem legal que você falou. E me fala outra coisa, Karine. A gente como adultos, a gente se espelha muito em outras pessoas. Algumas pessoas se comparam, outras pessoas vai pela admiração. Né? Eu admiro fulano, então acredito que eu posso fazer como ele, eu posso fazer parecido. A gente se espelha e isso eu acredito que é natural também. E se for de uma forma interpretada de uma boa forma, isso é até saudável. Sim. Mas eu sei que existe uma linha tênue ali entre a comparação e essa questão da admiração. Quando você consegue saber que uma pessoa está se comparando muito com a outra, ao ponto, o que ela fala para você, uma pessoa que já chegou no seu consultório e falou algumas coisas, você falou, não, isso é comparação. Hoje, infelizmente, né, que não era para ser normal, mas que está sendo muito normal para mim, é chegar adolescente com baixa autoestima, porque está na comparação ali no mundo virtual de realidades que não é alcançável, né? Então, o autoestima dos adolescentes, assim, chega adolescentes pra mim, assim, sabe? Bem bonitos, sabe? Que você fala assim, meu Deus do céu, que menina bonita, que menino bonito, e como que eles se sentem tão feios, né? Mas essa comparação na internet. Então, assim, eles não conseguem admirar a pessoa. Eles ficam numa comparação. Eu quero ter isso, né? A pessoa ali tá com uma pele e tal. Então, isso começa a ser destrutivo. Agora, na vida adulta, a gente já consegue tentar perceber mais isso. Falar, não, peraí, eu tô sendo influenciável pra cá. E aí eu escolho ser influenciável ou não. Ter a admiração para essa pessoa, consumir o conteúdo dela ou não. Porque o adolescente ali, ele é influenciado pelo celular, pela rede social, pelo TikTok, pela escola, pelos amiguinhos, pelo bullying, por tudo, né? E aí a autoestima fica muito baixo. Quando que eu sei que eu tô me comparando?
Tem os dois tipos de comparação. Quando a gente se compara e fala assim, nossa, essa pessoa aqui é psicóloga também, mas ela tá se dando muito bem. Deixa eu ver ali, o que ela tá fazendo para eu fazer também. Não querendo tomar o lugar dela, mas saber qual o caminho que ela trilhou para chegar até lá, para eu trilhar também e chegar até lá. Sem não me passando por menosprezar. isso, sem passar por cima de ninguém, mas através dos meus estudos e tal. Eu admiro aquela pessoa, eu quero chegar onde que ela tá e eu quero ali trilhar. Agora, você admirar a pessoa e falar assim, nossa, essa pessoa está aqui. Que ela chegou, como é que ela chegou para fazer ali? E aí que você começa naquela inveja, isso já é destrutivo. Muito bom. Então, a admiração, você sempre tem que ver isso. É na inveja ou é você querer chegar onde que a pessoa chegou, mas sem passar por cima de ninguém? Legal, muito bom. Hoje muito em dia, bom. chega no consultório muitas pessoas na ansiedade, né? Hoje em dia, a ansiedade tomou conta. E acontece muito isso, né? As pessoas ficam ansiosas de querer ter as coisas, de conquistar as coisas e acabam muitas vezes se perdendo delas mesmo, né? Sim, sim. É a questão dos 30 segundos, né? Às vezes a pessoa posta 10 vídeos de 30 segundos e como o nosso cérebro não entende, aliás, entende, mas a pessoa geralmente não consegue filtrar, então ela acha que a vida toda da pessoa é aqueles 30 Aqueles segundos. Então acha que e o que fica o numa processo comparação muito irreal. eu gosto de falar isso, ela compara o palco dos outros com os bastidores dela. Então ela Sim. olha pra vida e fala, cara, mas eu não tô aqui. Tem muita gente no consultório hoje chegando num nível de ansiedade que como é que fala? O encaminhamento é junto com o psiquiatra, com a medicação junto. Eu sempre falo assim, eu nunca sou contra a medicação, igual eu falei da criança ali, né? Que a gente tem que ter muito cuidado Sim. com a medicação. Mas a medicação é muito aliada, porque dando aqui um exemplo, eu adoro analogias, que eu acho que a gente Ótimo, entende ótimo. melhor, né? Por exemplo, você tá no mar ali, você caiu do navio, você quer se afogar ou você quer uma boia? Uma boia. Uma boia, né? A boia é para sempre? Não, é só você chegar num local seguro e tira a boia. A medicação também, eu acho que é a mesma coisa, sabe? A medicação Legal. não é para sempre. Mas no momento ali que você tá num sufoco, ela vai te tirar o sintoma. Você tá numa ansiedade, você vai no médico, o médico vai falar assim, não, toma aqui, essa medicação vai te ajudar no sintoma. Então, a medicação vai te aliviar o sintoma e na terapia a gente vai trabalhar o que está te gerando ansiedade. Para daqui a um tempo, quando se sentir seguro, você poder tirar a boia, né? Ou seja, tirar a medicação e conseguir lidar melhor com a tua história de vida. Perfeito, perfeito. Karine, pra gente terminar, eu sei que vocês falaram aí, William, pô, tá tão bom. Pra gente terminar, eu vou criar uma história aqui pra você, tá? Você vai desaparecer da Terra, vai sumir da Terra. Só que você vai deixar 3 conselhos pra humanidade. Só que essas pessoas não vão saber que foi a Karine que deu. Eu ouvi isso em algum lugar, não sei de onde. Essas pessoas vão seguir esses 3 conselhos. Quais seriam os 3 conselhos que você deixaria? Não acredite totalmente no seu pensamento, né? Que às Ótimo. vezes a gente pensa coisas que não são reais. E aí o que acontece? Às vezes no nosso pensamento a gente cai num território muito perigoso que é a imaginação. A imaginação é perigosa porque a gente imagina qualquer coisa, só que às vezes a gente imagina coisas muito contra a gente, né? Então a gente vai criando situações ali que pode ser que nunca aconteça. O perigo é qual? A imaginação não é real, mas o sentimento é. Então a gente começa ali num sofrimento, numa angústia, numa ansiedade, que quando você para, respira e fala assim, peraí, o que eu tô aqui? E é isso, não tem nada disso. A gente se traz de novo para a realidade. Então, a primeira dica, eu acho que é essa, sabe? Não acredite em todo o seu pensamento, que tem muita crença aí que você pensa que você não consegue, o pensamento não é real. Então, começa a se questionar. Esse pensamento tem sentido? Esse pensamento é isso? Ótimo, ótimo. Aí Segundo. um segundo, a gente precisa ter fé, né? Porque eu acho que no momento ali de uma dificuldade que a gente tem, né? O sucesso, eu sempre falo, é toda a trajetória, não é só o final, não é só a conquista. E aí, na trajetória, ali na jornada, nos dias muito difíceis, se não tem fé ali, se não acredita em algo que você não tá ali sozinho, né? Que vai dar certo, né? A gente precisa de ter essa fé, de acreditar para poder motivar a gente conseguir conquistar o que a gente almeja ali, que é o sucesso, Legal, né? Legal. E uma outra coisa, não deixe o medo te paralisar, né? Ótimo. Que às vezes o medo paralisa muito a gente, né? Então a gente deixa de fazer muitas coisas
Não porque a gente não quer, mas por causa de insegurança. E o meu conselho é, tá com medo? Vai com medo mesmo, né? A gente não consegue vencer o medo de andar de avião andando de carro, né? Legal. Pra gente andar, perder o medo de avião, a gente tem que encarar ali o medo do avião. Legal. A gente tem, dentro da terapia cognitiva, a terapia de exposição, sabe? A gente tem que se expor no ambiente. Igual assim, ó, eu vou gravar aqui a entrevista. A minha primeira, segunda, terceira, eu sei que não vai ser tão boa. A 100ª vai ser boa. Mas para eu chegar na 100ª, eu tenho que vencer no medo da primeira, da segunda, da terceira. Então, tá com medo? Vai com medo mesmo. Ótimo, gente. Ó, deixa suas redes sociais aqui pra gente. O YouTube, se você tiver, Instagram. Quero muito te agradecer, que foi um prazer enorme estar aqui. O meu Instagram é @KarineBrock e meu WhatsApp é 32 98492 9256. Perfeito. Gente, ó, prazer, Karine, bate aí pra gente terminar. Tá? Prazer te receber aqui. Prazer enorme estar aqui. Gente, fica com Deus. Compartilha o conteúdo, não esquece. Curte, comenta os insights, compartilha o conteúdo. Beleza? Até o próximo podcast. Fica com Deus. Tchau.